Oi pessoal, eu sou a Elida e quero conversar um pouquinho com você sobre o livro É Assim que Acaba, de Colin Hoover. É um livro que já está aí há muito tempo na lista dos mais vendidos, né? Então eu tinha assim aquela curiosidade a respeito. É bastante polêmico também, algumas pessoas me falaram, não lê não, porque é um livro bem destrutivo, é um livro muito impactante. Realmente é um livro impactante, mas eu não achei assim tão pesado como algumas pessoas me falaram. Realmente tem gatilhos, porque trata-se de violência doméstica. E violência doméstica, né, gente, é um tema muito complexo. Teve algumas partes que eu tive que dar uma pausa, parar um pouquinho. Realmente, às vezes o choro vem aqui, mexe um pouco com a emoção da gente, mas é um tema que precisa sim ser discutido, precisa ser trabalhado, porque está presente aí na nossa realidade e infelizmente não tem como fugir disso. Outro tema abordado é pessoas em situações de rua, que eu acho que é um tema muito interessante de ser pensado e foi abordado nesse livro assim com bastante sensibilidade. Trata-se da história de Lily Bronson e Riley, e no início do livro, Lily está em um terraço que não pertencia a ela, pertencia à família de Riley, ou melhor, a irmã dele, e ela estava lá porque ela estava vindo, tinha tido um dia muito difícil, tinha sido o enterro de seu pai e ela tinha emoções muito conflitantes em relação ao seu pai. Ela tinha tentado fazer um discurso em relação ao pai e não tinha conseguido fazer esse discurso, não tinha conseguido falar nada porque ela não encontrava nada de bom, né, para falar do pai, já que seu pai tinha sido uma pessoa muito ruim e tratado a sua mãe muito mal em diversas situações, muito agressivo, e já tinha batido em sua mãe várias vezes, e ela enquanto criança presenciada, então ela tinha vários traumas relacionados à violência doméstica, que também pode ser chamada patriarcal, né? Mas ela tinha muita mágoa de seu pai, então ela não conseguiu fazer um discurso que fosse. Ela não conseguiu falar nada, na verdade, no velório de seu pai, e ela estava se sentindo muito mal com essa situação. Então ela está lá nesse terraço, né, para poder tentar se acalmar, melhorar ali os seus pensamentos, organizar suas ideias. E de repente aparece um homem, né, assim um pouco agitado por alguma situação que tinha acontecido com ele também durante o dia, e esse homem está tendo algumas reações um tanto agressivas, um pouco descontroladas ali naquele momento, e ela fica observando ele até com um certo medo inicial, assim, um certo interesse, mas ela estava sozinha naquela situação, né, e aparece um desconhecido, então ela ficou assim, pode ser que aconteça alguma coisa aqui, e ela já pensando em alguma forma de se defender, enfim, e de repente ele percebe ela ali, então eles começam a ter um diálogo, e nesse momento eu senti uma certa dificuldade em relação à escrita da autora, né? Eu fiquei assim, porque são duas pessoas que até então não se conheciam. E eles começam a conversar muito rapidamente sobre situações consideradas íntimas, né? Então eu vi ali, é como se fosse as situações fossem colocadas de uma forma muito rápida, né? Eu sei que tem pessoas que conseguem fazer isso, né? Conversar sobre assuntos muito íntimos, extremamente particulares, com pessoas completamente desconhecidas, mas é preciso até haver um certo cuidado, né, gente? Porque isso pode acabar colocando as pessoas em situações complicadas, difíceis, enfim. E eu tive essa certa estranheza, né? Porque eu não achei aquele diálogo bem construído, as situações não foram muito bem ambientadas, né? Essa é a minha opinião, né? Porque geralmente, igual ela já colocou ali de início, como se houvesse ali, tivesse tido uma grande sintonia entre os dois, e em alguns momentos do livro, depois, posteriormente, ela fala, tem uma grande conexão, uma forte conexão entre eles.
Mas essa conexão, ela é dita, ela é colocada, existe uma forte conexão, existe uma forte química, mas ela não é sentida. É assim, que às vezes o autor não chega a colocar, existe uma forte conexão, mas a gente vê, ele descreve o olhar, ele descreve o toque, ele descreve o ambiente, né? E a gente se vê ali na cena, então a gente percebe essa conexão, é algo mais sentido do que colocado. Então é como se aquela situação fosse colocada e é como se a autora dissesse, não, eu não vou descrever muito e você engula isso, né? É assim, eu tô dizendo que eles têm uma forte conexão e é isso aí, pronto. Eu sei que muita gente gosta desse livro, tá, gente? Eu também gostei, depois a leitura foi me prendendo, foi me envolvendo, mas eu tive essa estranheza inicial, né? Porque eu acho que devido a ela não ser muito descritiva, né? Parece ali um roteiro pronto para um filme porque o filme é uma arte que a gente tem um recurso visual, né? Então, mesmo que às vezes a autora não fale, existe uma forte química, já mesmo que ela não descreva esse olhar, esse toque, os gestos, a gente está vendo. Então, para um roteiro de filme, eu creio que fica perfeito, né? Porque a pessoa está vendo, ela tem um recurso, então ela vê o olhar do outro, vê a química nos gestos, no olhar, eles estão se sentindo atraídos. Mas na leitura, às vezes a gente precisa do recurso da descrição um pouco mais detalhada para que você consiga realmente sentir aquela cena, visualizar aquela cena. Mas o fato é que ele já de entrada já fala pra ela, olha, eu me sinto muito atraído por você. Ele não usou essa palavra, até ele usou uma palavra um pouco mais clara. Na verdade, ele não foi um pouco mais claro, né? Ele foi muito claro, né? Muito objetivo no que ele queria e expôs logo pra ela que por ele faria ali, eles teriam ali um sexo casual, né? E ela não, ela já queria namoro, ela queria constituir uma família, então ela falou, não, eu não sou, não é isso que eu busco pra minha vida, não é isso que eu quero e você não vai ter sexo casual comigo, meio que isso. Mas ele ficou com aquilo na cabeça, né, e futuramente eles se encontraram novamente. E tudo assim, tem aí bastante clichê, né? Ela foi trabalhar, ela abriu uma floricultura, que já era seu objetivo, ela tinha até então 24 anos, e ela trabalhava na área administrativa, mas tinha um sonho de abrir uma floricultura. E aí ela conseguiu abrir essa floricultura, e uma vez lá na floricultura, eis que entra essa pessoa lá na sua floricultura, ela teve um problema, ela torceu o pé, ele é médico, tudo aquilo, tudo dando muito certo ali, para que os dois pudessem ter um romance, e de início forma-se um casal que você pensa, nossa, tudo de bom, eles... E aí de repente a gente já passa a gostar muito dele, né, porque é aquele cara que antes era o bad boy, e aí de repente fica melhor ali a sua conduta, o seu jeito de ser por causa da garota, e a gente fica ali achando aquele casal assim bastante fofo, né, e que os dois gostavam das mesmas coisas, um casal que realmente a gente começa a ver a sintonia ali entre eles, porém, ali no meio de toda desse romance, de tudo caminhando bem, acaba acontecendo ali uma situação de violência, de agressividade, que a princípio você fica assim, nossa, será que isso aconteceu realmente? Será que foi proposital ou será que foi um acidente? Que fica aquela situação assim que não é que não foi bem colocada, é porque realmente é até assim na vida, né? As coisas não acontecem assim com muita clareza, tem sempre aquela coisa. Mas será que foi acidente? Será que foi sem querer? Sei que a gente fica assim, opa, peraí, eu tenho aqui, não tá caminhando bem, né? Eu sabia que tinha violência doméstica, mas até então a gente vinha acompanhando, né, a violência por parte do pai da Lily com a mãe dela. Então sabia também que ela poderia passar por situações assim, mas ela estava indo tão bem com o Riley que a gente não esperava. Então você fica ali, mas será que está acontecendo isso? Será que não? Mas aí a gente vê essa violência se repetindo, né, em diversas situações. E o conflito, né, que ela vive ali, tentando sair daquela situação e ao mesmo tempo não é tão fácil, tá? É claro que quando existe a violência física, tá, gente? Não, bateu.
bateu, então todo mundo já percebe, mas a violência também, ela não acontece só, né, no caso da Lily foi violência física, mas às vezes a violência ela é psicológica, né? A agressão é psicológica, o abuso é psicológico, então a pessoa tem mais dificuldade de identificar ou até de entender, porque existe é um ciclo muito difícil que quem tá fora às vezes não tem a condição de entender, de perceber. Existe aí muito julgamento, assim, tá passando por isso porque quer, e porque aceita, é porque gosta, e às vezes a pessoa está ali tentando lidar com toda aquela dificuldade que é a cerca, porque o agressor, ele não é só agressor, né? Eu falo isso, existe agressor e agressora, tá, gente? Isso pode vir de ambos os lados. Ele tem aí as suas qualidades, expõe aí seus sonhos, seus objetivos de mudança, suas propostas de melhoria, e existe todo um conflito em que a vítima é envolvida e que ela fica sem saber de certo o que está acontecendo, e uma relação de culpa também, né? Até que ponto é culpa sua, até que ponto não é. E mesmo no caso da Lily, havia violência, agressão física, né? É uma coisa mais clara e que nada justifica uma agressão física. Mas o livro é narrado em primeira pessoa, então a gente está muito ali dentro da mente da Lily, vendo o que ela pensa, entendendo o que ela sente. Então é por isso que fica forte, é por isso que o tema acaba sendo pesado. Ele não é descrito em terceira pessoa, né? Você está ali vendo o que ela sente, sentindo, vendo o que ela vê, sentindo o que ela sente, e acaba entendendo melhor os conflitos dela também, né? É um livro que eu acho que pode até ajudar algumas pessoas que estão assim passando por situações de abuso e que às vezes não está sabendo como sair daquele ciclo. Eu não vejo, algumas pessoas me falaram, é meio romantização do abuso, romantização que romantiza ali um relacionamento abusivo, tóxico. Eu não vi dessa forma, né? É claro, gente, trata-se de uma relação amorosa. Eles têm um relacionamento amoroso, então... E isso existe aí na vida real, não tem como fugir disso. Mas a autora não está dizendo que é bom. Não, ela está contando como acontece, né? Como muitas vezes acontece. Porque às vezes a pessoa acha que o abusador é só abusador o tempo todo. Não, ele vem aí com suas qualidades, ele vem com suas seduções, ele vem também... Justamente porque não existe só essa relação de abuso que fica mais difícil de identificar. Porque se fosse só abuso por abuso, seria fácil, né, gente? Mas não, o abusador também vem aí com uma série de atrativos, de qualidades. Tem família, que depois ela tem aí uma filhinha com ele... E a gente vê ali toda aquela luta, e a gente acompanha aqui também uma quebra de padrão que foi excelente aqui para sua filha. Eu consigo ver ali que, na verdade, apesar de ter sido uma cena assim dolorosa, né, um rompimento familiar sempre é ruim, mas nesse tipo de situação para a filha dela, eu acho que foi tanto para ela quanto para a filha, né, para que a filha dela também não continuasse com aquela... dentro daquela situação de agressão, de abuso, e futuramente fosse também vivenciar uma outra situação dessa. Não houve aquela normalização do abuso, né? Em parte sim, porque eu acho que ele não foi assim, não houve denúncias, né? Mas na vida acontece muito isso também, das coisas ficam muito ali encobertas, mas, gente, pior do que... acabou ficando sem sua família, então eu acho que em partes ele foi sim punido, né, pela vida. Mas temos aqui também Atlas, que é um romance lá da adolescência de Lily, né, que é essa pessoa que vivia em situação de rua, porém ele vivia em situações de rua lá na adolescência, tá, gente? Assim que ele e Lily se conheceram, ele tinha 18, ela 16, e ele era um menino que vinha passando aí por alguns problemas familiares, e ele acabou ficando em situação de rua, porém ele estudava, né? E a Lily acabou ajudando ele nesse período de grande dificuldade, uma pessoa que esteve ali presente. Os dois acabaram se apaixonando na adolescência, por consequências da vida, não tinha como ele ficar com ela naquele momento, se separaram, e ela registrava em diários, e a forma que ela escreveu os diários eu achei muito interessante, porque ela escrevia de uma forma diferente, era como se ela estivesse falando com uma apresentadora de televisão chamada Ellen DeGeneres,
E aí ela sempre contava para Ellen sobre a sua vida com Atlas, é através desses diários da Lily que a gente fica sabendo também da violência que ela acompanhou lá, que sua mãe sofreu, né? Muitas vezes ela surpreendeu a mãe sendo violentada, sendo agredida, assim, de forma muito brutal, e aquilo chegava a se incomodar muito a gente. É uma leitura realmente pesada, mas enfim. E através desses diários a gente fica conhecendo todos esses conflitos e também o amor dela por Atlas, né? Mas depois, já na idade, isso ficou lá atrás, lá na adolescência, mas depois ela conheceu o Riley, vida que segue. Mas o fato é que essa relação dela com o Atlas acabou sendo, influenciando muito na relação dela com o Riley. Embora que a agressão, o abuso, ela tem sempre um motivo, né, entre aspas. Se não fosse o Atlas, ia ter outras razões para a agressão acontecer. Porque a pessoa, quando é agressiva, ela é agressiva e ponto, né? Então o Riley descobre todos esses diários e tal, mas ainda que já teve momentos também que ele a agrediu sem que Atlas tivesse nada a ver com isso. Então, assim, mas em várias situações foi devido a esse romance, né? Pelo menos era o que era colocado ali, mas era uma coisa lá do passado dela, da sua adolescência. Então, para causar ali tanto impacto. Mas o que acontece? Existe ali no ciclo do abuso sempre uma justificativa, né? Não, eu fiz isso, mas a culpa é sua por isso e por isso, né? E a verdade é que às vezes acontecia situação de abuso do nada, simplesmente porque eu agride, quando não tem um problema cria, e aí é preciso justificar. Né? Mas é isso, gente. É um livro assim que gera alguns conflitos, divide opiniões, tá polêmico e por isso mesmo vale a pena ser lido, tá? Leiam e me contem o que vocês acham.